2 meninas e depois veio um menino. E as meninas se alfabetizaram normalmente. E quando chegou na fase do Felipe, eu percebi que ele tinha muita dificuldade. Era um menino muito esperto para fazer coisas, brinquedos de Lego, que pela idade dele eram bem sofisticados, a maneira dele construir os brinquedos. E em compensação, na leitura, na escrita, ele não tinha sucesso nenhum. A dislexia atinge mais homens que mulheres. Geralmente, para cada mulher disléxica, existem 3 homens. Quando eu tinha 6 para 7 anos, eu estava na primeira série do primário. Foi quando a coordenadora da minha escola chamou minha mãe, pediu para que me levasse numa fono. E aí eu fiz uma série de atividades, chutar bola, foi escrever ditado, fazer desenho. Aí veio o resultado, pela análise que ela fez, eu teria dislexia. Os pais não entendem por que o seu filho não está tendo um bom progresso, porque o seu filho não está indo para frente na escola e acabam fazendo uma série de cobranças. Na grande maioria das vezes, inicialmente o indivíduo é considerado como vagabundo, ou negligente, ou até desinteressado da escola. Foi simplesmente horrível. Primeiro que imagina uma criança de 6 anos, ouvir essa palavra, né, dislexia. Eu não sabia o que era. E quando eu saí da sala, eu fui lá, puxei a mão da minha mãe e falei, e aí, o que ela falou que eu não entendi nada? Eu falei, você tem dislexia, uma dificuldade para ler, para escrever, você vai demorar um pouquinho mais para aprender. E não há motivo para que ele seja isolado socialmente, muito menos na parte acadêmica também. Os disléxicos, na grandíssima maioria das vezes, eles têm o nível intelectual normal até acima do normal. Albert Einstein, um dos maiores físicos da história, era disléxico. Charles Darwin, outro renomado cientista que formulou tese sobre o início da vida no nosso planeta, também era. Assim como o inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. Acrescentamos à lista dos disléxicos o general francês Napoleão Bonaparte e o cavaleiro inglês Sir Winston Churchill, que liderou a reação contra Hitler na Segunda Grande Guerra. Os presidentes dos Estados Unidos, George Washington e Franklin Roosevelt. E os gênios das artes, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Van Gogh, pintores. A escritora Agatha Christie, o produtor Walt Disney, criador do mundo mágico infantil de desenhos animados. A cantora e atriz Cher, e os atores Whoopi Goldberg, Tom Cruise e Robin Williams. No primário era muito ruim. Então, quando assim você erra, aí todo mundo dava risada, tirava sarro. E isso só me fazia sentir mais vergonha, ficar mais sem graça, ter mais medo. O que aparece muito é a questão da baixa autoestima, porque ele começa a ouvir com muita frequência que ele é incapaz, que ele não dá conta, de que ele é burro, de que ele é lento, de que ele é desinteressado, que ele é desatento. Ele começa a receber toda essa carga de informação e acaba acreditando que seja realmente dessa forma. Então eu fazia provas, achava que eu ia bem, quando eu ia ver o resultado, iam se descontando por causa de erros de português, falta de acento, ponto final, letra maiúscula e tudo mais. Então, aí o resultado era ruim. O disléxico passa por uma questão também de uma falta de compreensão da escola, porque ele tem uma maneira diferente de aprender. Essas crianças têm uma memória auditiva muito boa. Então, permitir que essas crianças gravem as aulas que os professores estão dando para que eles possam ouvir em casa. Então, a escola tem que estar preparada para receber esse indivíduo, fazer as provas mais orais do que as provas escritas. Ele é lento. Então, vamos dar um pouco mais de tempo na hora dele realizar as provas. Vamos colocar uma pessoa para que leia a prova para ele, porque já vem decodificado. A possibilidade de troca é menor, a compreensão é mais rápida. Uma outra coisa que as escolas devem começar a aceitar, por exemplo, trabalhos que sejam feitos pelo computador, porque as crianças têm uma rapidez maior na digitação do que na escrita manual. O corretor de textos ajuda muito a eliminar os erros de português, né? Porque você não quer mostrar o seu lado fraco para ninguém. E eu nunca falei abertamente para alguns professores que eu tinha dislexia. Uma luta todo dia, uma batalha todo dia. Eu parei de estudar no 3º colegial, faltava pouco para terminar o colegial,
mas eu desisti porque eu achei que eu não ia entrar em nenhuma faculdade, que eu era burra, que eu era incapaz. Os vestibulares já são feitos em salas diferentes, o disléxico e os não disléxicos. Então, na sala onde estão os disléxicos, então, o instrutor, ele lê a prova em voz alta para todos, porque eles têm uma boa memória auditiva e com isso facilita, vamos dizer assim, a feitura da prova. Esse dia do vestibular, para mim, é um marco muito grande da minha vida. Eu entrei chorando. Não de medo, não de ansiedade, mas de alegria por estar entrando na universidade para prestar um vestibular. Se eu passasse, se eu não passasse, aquilo para mim já era uma conquista. E qual foi a minha surpresa? Eu entrei na faculdade de psicologia. E o ano passado eu terminei a faculdade de psicologia. E esse ano teve a formatura e foi uma gratificação também uma conquista muito importante na minha vida. É extremamente importante e necessário o tratamento dado à família. A terapia de família ela é fundamental para que eles possam ser orientados, para que eles possam aprender a entender o seu filho com dificuldade e ajudá-lo a superar nessas dificuldades. Hoje o meu filho não tem, ele mesmo fala que ele não tem problema nenhum com a dislexia. Ele não tem talão de cheque, ele não quer escrever cheque. Ele fala da mesma forma que eu, agora ele vai ver essa reportagem, ele vai descobrir que eu também tinha esse mesmo receio. Tenho isso trabalhado dentro de mim. Ele ainda não tem. Até me emociona. Para mim, escrever o livro foi uma realização que eu achava que eu jamais conseguiria. Porque eu achei que eu não tinha essa capacidade de escrever. Sempre foi uma dificuldade muito grande de colocar as coisas no papel. E eu nunca falei muito sobre as minhas emoções. Eu sempre guardei para mim tudo. Quando eu pus no papel o que eu passava, o que eu sentia, para que os outros não passassem pela essa mesma situação, foi uma realização muito grande. Incentivar sempre. Incentivar e botar para cima. Isso, todos somos diferentes. Não tem nenhum ser humano igual ao outro. Que eu acredito que todo mundo tem as suas dificuldades, no meu caso é a dislexia, mas que a gente se encarar de frente é possível vencer, né? Para saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site e acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. Até o próximo encontro. Tchau!